Legal. Pois bem, pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa live sobre o futuro do emprego, né, as tendências de emprego. E eu queria apenas apresentar para vocês algumas coisas que eu tenho observado no mercado. Esse webinar, ele nasceu a partir de uma série de leituras que eu fiz em relatórios de grandes instituições, e PricewaterhouseCoopers, né, Deloitte Consultoria, McKinsey, LinkedIn, Fórum Econômico Mundial. Então, foram diversos estudos e relatórios sobre futuro, sobre tendências do mercado de trabalho. E eu falei, não, deixa eu fazer um consolidado do que está se falando para a gente começar a pensar a nossa carreira, pensar num novo emprego, pensar numa nova área de atuação e postar isso daqui. Então, o que eu vou falar aqui está em grandes relatórios. Tem alguns momentos que eu tenho alguns insights, e aí eu compartilho esses insights, mas, em geral, nada mais é do que um consolidado, um geralzão daquilo que já está posto em diversos relatórios aí pelas empresas. Um ponto importante, né, para quem não me conhece, eu sou o professor Douglas Franco, eu sou coordenador de projetos na Caixa Econômica Federal e tenho uma empresa de treinamentos na área de gestão, projetos e processos. E sou um ávido pelo aprendizado, pela educação, e ao longo dessa trajetória aí no mercado acadêmico, agora também no mercado de cursos, eu tenho desenvolvido algum conteúdo para a comunidade. Então, sem muitas delongas, vamos iniciar então nosso webinar, nossa live, falando um pouco desse assunto. Eu só queria pedir um apoio a vocês. Eu vou fazer uma narrativa geral explicando. Então, não é eu queria evitar a interrupção de dúvidas, mas eu vou deixar todo o meu conteúdo. Esse vídeo vai estar postado no meu canal. Eu criei um grupo do WhatsApp, que depois eu vou falar, onde eu vou compartilhar tudo isso, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tá bom? Eu queria pedir um apoio a vocês para inabilitar o áudio de vocês, tá? Para a gente evitar ruído. Afinal, essa gravação vai ser compartilhada futuramente. Mas qualquer dúvida, pode mandar depois no chat ou no WhatsApp. Pessoal, então vamos lá. As tendências do emprego e como a gente pode alucinar em 2020. Para a gente começar essa conversa, eu queria até fazer um ajuste aqui, tá? Esse slide, eu fui elaborando ele estava com aquela configuração de língua inglesa, então, se eventualmente tiver algum erro de gramatical, fique tranquilo, assim que terminar a live, eu estou fazendo algumas correções para a gente postar um material bacaninha. Então, voltando aqui, dando play. Para começo de conversa, a gente precisa entender algumas forças que estão modelando, de fato, o futuro. E eu estou colocando aqui vários estudos, e as fontes estão no lado esquerdo inferior aqui. Esse aqui é uma tela do relatório que eu peguei da PricewaterhouseCoopers sobre as forças, né, de trabalho para o futuro. Então, nós temos cinco grandes forças aí que estão modificando a estrutura de trabalho. A primeira delas, nada mais nada menos do que a rápida evolução tecnológica, né? Evolução tecnológica misturada com inovação. Então, nós vamos falar mais à frente de algumas tecnologias que estão modelando, estão modificando a estrutura de trabalho e como é que a gente tem que começar a saber dessas tecnologias, né? Outro ponto que tem ocorrido bastante, a mudança grande no aspecto demográfico. Então, o que tem ocorrido e os relatórios têm apontado? O crescimento, as mudanças da demografia de um país estão cada vez mais dinâmicos. Basicamente aquilo que a gente vê lá naqueles documentários da Discovery Channel, onde você vê migrações de animais, de bandos, né, para outras regiões que têm aquele habitat mais próximo do seu original, ou, traduzindo, que tem recursos. Então, essa questão de movimentação demográfica, ela está cada vez mais forte. As pessoas vão procurar países que tenham melhores condições de vida, melhores condições de saúde, de evolução profissional, de recursos, de sustentabilidade e todo esse aspecto. Essa movimentação tende a cada vez ficar
maior. Países com maior estabilidade política, sem crises, isso tem toda uma repercussão. Outro ponto, a rápida urbanização. As pessoas estão, de fato, saindo das áreas rurais. O êxodo rural parece que ele está se intensificando, né? As pessoas estão procurando os grandes centros porque é ali que estão as grandes oportunidades de emprego e é ali que estão as grandes melhoras em termos de qualidade de vida. Né? E aí tem algumas projeções aí, né? Até 2030, as projeções, a ONU projeta o quê? Que 4,9 bilhões de pessoas estarão na cidade. Isso vai repercutir o quê? Numa melhora de serviços, vai ter que repercutir numa melhora da gestão pública e etc. E se, por exemplo, a cidade de Brasília não melhorar para poder armazenar mais pessoas? As pessoas vão procurar outros lugares. E aí, onde eles forem procurar, vai ter emprego, vai ter renda. Então, cabe também os grandes governos municipais preparar a sua cidade para atrair novos moradores. Então, isso é uma demanda crescente. É exatamente nos grandes centros que vão ter as melhores arrecadações e o governo daquela cidade vai poder fazer mais e melhor com aquilo que arrecada, né? Outro ponto, cada vez mais, né, a mudança no poder global econômico. A economia global está cada vez mais integrada. Vou falar um pouquinho desse aspecto mais à frente, da integração de mercados. Então, o desenvolvimento das nações está associado com o seu crescimento econômico cada vez mais globalizado. As empresas vão procurar cada vez mais países com potencial de consumo, com potencial para desenvolver produtos e serviços que permitam que a sua produção seja mais eficiente. E aí nós temos também um ponto nevrálgico da história da humanidade atual, que é a sustentabilidade. Traduzindo, a mudança climática e a questão da segurança dos recursos. Se nós não evoluirmos com essa temática, o mundo vai entrar em creche. Traduzindo isso, eu dei bastante tempo aula no IESB, uma das faculdades, né, bem tradicionais aqui de Brasília. Uma das aulas que eu dei era de sustentabilidade. E mais ou menos na década de 70 criou-se o clube 70, 80, depois me corrijam, o Clube de Roma. Esse Clube de Roma era meio que uma instituição responsável por monitorar esses recursos, né, essa capacidade de prover recursos da Terra. E na década de 70, 80, se falava o seguinte: se a economia global estiver crescendo às taxas atuais, isso na década de 70, o mundo entra em creche em 50 anos. Ou seja, a capacidade da Terra se regenerar para poder gerar recursos para a gente desenvolver vai entrar em colapso. Isso nas taxas de crescimento na década de 70, a qual praticamente dobrou nos dias atuais. Então, se a gente parar para analisar, é claro que também evoluiu a tecnologia, outras coisas, a gente está caminhando para um momento de extrema dificuldade de matéria-prima. Então, a gente vai ter que trabalhar em algum momento, na verdade, o momento atual, a questão da sustentabilidade. Deixa eu só tirar o áudio aqui, queridos, de quem está com... Pessoal, olha só, quem quiser deixar... Tem algumas pessoas aqui que estão com o áudio ligado. Beleza. Outras coisas que nós precisamos entender, né? Grandes postos aí que nós precisamos entender. Deixa eu tentar ver aqui, gente. Quem está com... Estou querendo ver quem que está com o mute aqui aberto, ou com o negócio aberto, mas enfim. Então, outras grandes forças que têm impactado as relações de trabalho. Globalização. Então, eu até falo com os colegas. O que é a globalização? Globalização é o seguinte, né? Traduzindo metaforicamente. Quando o preço do tomate aumenta no Brasil, aumenta o preço do ketchup na China. Basicamente, isso é globalização. Nós estamos falando de uma integração de mercados cada vez mais intensa, por conta do quê? Do barateamento ou da disseminação, como queiram, dos meios de tecnologia, né? Cada vez mais a informação está barata, sendo transferida a custo zero. Isso tem permitido o mercado se integrarem e isso vai permitir com que o cliente tenha uma visão cada vez mais prática se o produto A é melhor do que o produto B e por aí vai. A tecnologia, cada vez mais, ela está mudando as relações de trabalho. E aí, um ponto importante,
Há uma diferença desse slide aqui, das grandes forças que estão mudando as relações de trabalho, com o slide anterior, que estão modelando o futuro. Um está falando de uma nova dinâmica global, de povos, de economias, etc. Esses aqui estão falando das relações de trabalho nossa, que impactam o nosso emprego, né? As mudanças demográficas também, porque, né, como eu falei, as pessoas estão procurando novas oportunidades de emprego onde tem qualidade de vida, onde o pacote de benefícios é mais interessante, vou falar um pouquinho mais à frente disso, e até a questão de valores sociais. Empresas que pregam melhor a diversidade, a composição de cargos, de salários, a equidade de gênero, né? No meio executivo nós temos uma quantidade adequada de homens e mulheres, então todos esses aspectos estão sendo supervalorizados por essa nova fase do mercado de trabalho, né? E aí eu queria dar uma pincelada geral nesses grandes tópicos, né? Globalização, integração de mercados. Então, cada vez mais as empresas vão procurar novos fornecedores em outros países, para poder reduzir seu custo de produção. No limite, e o funil de tudo é o quê? As empresas vão procurar cada vez mais reduzir seu custo. Porque, no limite, ainda, preço do produto é um grande vetor do consumo. A gente ainda se baliza as nossas decisões de consumo baseado em preço. Então, eu não compro uma caneca dessa se ela for, por exemplo, R$200. Se eu tiver a mesma caneca de porcelana de uma outra marca. Agora, o que me faz eu pagar R$200? Não foi isso que eu paguei nessa caneca. A fotinha do Golzinho GT 1980. Então, a empresa aqui que fazia porcelana, fazia apenas a caneca, opa, não, deixa eu personalizar. E aí eu trazer um aspecto que é valorizado pelo meu mercado consumidor, uma foto de um carro, que é um carro clássico, etc. Isso aqui faz ele pagar R$200, e não a caneca em si. Rápida queda dos custos de comunicação e transporte. Então, as empresas hoje estão com condições de prover o serviço logisticamente num preço mais adequado, porque nós estamos produzindo mais. Por exemplo, a China está investindo pesado em infraestrutura exatamente para reduzir o preço de deslocamento de cargas, para poder repercutir no preço final do produto, porque, a bem da verdade, as empresas disputam para alguns mercados centavos, que tira ela do mercado ou que coloca ela dentro do mercado. Então, dois grandes vetores na questão da globalização. As empresas continuarão procurando fornecedores onde permitam com que ela seja mais eficiente. Ou seja, a minha empresa trabalha com prestação de serviço, a gente desenvolve software. Se você desenvolver software melhor do que um indiano, que um chinês ou que no Vale do Silício, é bem provável que alguma empresa da Alemanha vai te procurar. Agora, você tem que correr atrás também. Ou seja, se você está permitindo com o seu produto, seu serviço, que a empresa seja mais eficiente, e ela ser eficiente, ela vai entrar em outros mercados, certamente ela vai te procurar. Então, é uma nova visão de mercado que a gente tem que ter, né? Outro ponto, a tecnologia. A tecnologia continua sendo um vetor que vai impactar muito e fortemente postos de trabalho. E aí a gente começa já com a soleira da bota com a automação. A automação ela está mudando muito o paradigma em relação a postos de trabalho. E aí, na segunda tela aqui, que a gente vai passar, tem alguns dados bem interessantes desses estudos. Esse estudo aqui foi um estudo da OCDE que falou o seguinte: a tecnologia está vetorando os postos de trabalho por conta da automação, ou seja, sai de ser no trabalhador e entra o nosso amigo robozinho. Redução da atividade humana, de fato, porque aquelas atividades que são rotineiras, de baixíssimo valor agregado, repetitivas, faz uma máquina ou um algoritmo fazer aquilo. E aí, claro que se tem um debate aí. Como é que fica o emprego das pessoas em relação à automação? Vamos deixar esse capítulo mais para frente. Outra tecnologia que está mudando muito, eu entendo particularmente pouco dela, mas ela está mudando muito o paradigma de trabalho, que é Big Data, Internet das Coisas e Inteligência Artificial. Essas três tecnologias elas vão estar em várias outras páginas aí desse relatório, que elas estão, assim, mudando muito a dinâmica de postos de trabalho. E aí, sem falar a robotização. A automação,
eu coloco até uma paginazinha, eu vou explicar daqui a pouco um pouco do que é automação, do que é robotização. E aí, o que nós temos sobre a automação? Vamos lá, explicando. Automação, a minha visão, Douglas Franco. O programa, o algoritmo substitui os comandos do operador. Então, hoje, eu estou monitorando, por exemplo, uma colheitadeira. Então, eu programo, por exemplo, tem um operador lá que está dirigindo a colheitadeira para trás, para frente, etc. E aí ele digita alguns códigos, alguns parâmetros e a colheitadeira vai fazer todo o movimento necessário. O que é a robotização? É exatamente o que essa figurinha da direita está falando. Não tem mais o operador. É literalmente um robô que faz tudo. Desculpa. Então, essas duas grandes forças, automação e robotização, continuarão sendo os grandes vetores mundiais. Por que isso? Volto agora há pouco que eu falei. A busca por preço continuará sendo um grande vetor pelas empresas. A busca por preço. A nossa empresa precisa trabalhar eficiência cada vez mais. Eficiência, todo mundo já sabe, fazer mais com menos. E como é que eu faço mais com menos? Reduzindo meus custos. E como é que eu reduzo meus custos? Identificando quais são eles. E, dependendo, se a sua atividade for possível automatizar ou robotizar, você vai ter que fazer isso. Porque a sua manutenção enquanto organização, enquanto empresa, está baseada em quão eficiente você é. Então, essas duas forças continuarão sendo, está na capa dos grandes relatórios, a robotização e a automação. E aí, só para a gente ter um ar aí, né? Olha só o que diz o relatório da OCDE, que é a Organização dos Países de Desenvolvimento Econômico, né? Organização, oh, meu Deus, me ajuda aí. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento dos Países, Economia, etc. Mas vamos lá. Olha só o que ele fez em termos... Ele fez um estudo em alguns países, aí nós temos duas grandes dimensões. Trabalhos que estão com risco de automação, ou seja, o robozinho vai tirar o emprego, e trabalhos que estão com risco de significativa mudança. Uma coisa que está sendo muito posta em alguns relatórios é o redesenho dos postos de trabalho. Então, se a gente parar para analisar, olha só a porcentagem. Praticamente a média aí, cerca de 30% vai haver alguma coisa nos postos de trabalho. Ou automação, ou robotização, ou mudança, alguma coisa vai acontecer. Vamos seguindo. Olha o que o LinkedIn, numa pesquisa que ele fez, ele colocou sobre automação, né? Segmentos que existe uma grande possibilidade dos postos de trabalho serem automatizados. Preparação de comida, então nós vamos lá no McDonald's, já tem aquele totemzinho lá, eu quero um Big Mac, ontem eu até comi um Big Test, bem gostoso, Big Test, molhinho caipira, papapá, batatinha, enter. Aí vai ter um robozinho que faz tudo. Sem erro, sem problemas, né? De manusear errado, com a mãozinha suja e etc. Eu vou no Bob's ou eu vou em pizzaria, seja lá o que for. Então, é possível nós prepararmos alimentos de forma expressa, dinâmica e rápida por meio dos nossos robozinhos. Outro, construção. Eu tenho pedreiro, chapiscar muro. Daqui a pouco tem um robozinho que chapisca muro. Né? Limpeza. Dirigir, né? Olha só, daqui a pouco o Uber as empresas automobilísticas vão fazer uma parceria com o Uber para explorar o mercado de transporte e vai ter o robozinho. Né? Então, assim, eu fiz vários recortes de grandes relatórios para vocês entenderem mais ou menos a fundamentação disso que está acontecendo. E aqui tem um outro gráfico bem interessante, né? Também, esse é um gráfico aqui da McKinsey, uma grande instituição de consultoria internacional, onde ela fala em algum relatório aos grandes segmentos da economia que estão sujeitos à automação. Né? Do lado direito aqui tem outra fonte, que é a Magazine, né? Fortune Magazine, revista Fortune, perdão, onde você tem segmentos econômicos e aí você tem aqui um índice de
a possibilidade de automação a depender do tipo de atividade. Então, acomodação, né, serviços, né, de acomodação, de elaboração de comida. Parte de integração com as pessoas. Tem uma grande possibilidade de ser automatizada. Então, você vai pegar um totemzinho lá no McDonald's, ou então você senta na mesa e aí tem lá um tecladinho com monitor e você digita que comida que você quer. Então, toda essa dinâmica de automação, ela está impactando alguns segmentos. Nós precisamos entender que segmentos são esses, até para a gente explorar economicamente. Quem sabe a gente nos desenvolve uma empresa de robôs para poder cuidar, por exemplo, do monitoramento de mecânicas, né? Que estão lá fazendo alinhamento, revisão. Eu não sei se o cara está fazendo certinho. Eu tenho aqui uma câmera, um robozinho, filma tudo, etc. Então, nós precisamos analisar esses relatórios e também pensar de forma empreendedora. Que tipo de negócio eu posso pensar para poder desenvolver dentro desses segmentos? E aqui, olha só que interessante, também, de um relatório do Fórum Econômico Mundial, de 2018. Muito interessante esse gráfico aí, né? O que ele fala? Ele fala do movimento, assim, da taxa de horas envolvendo humanos e máquina. E como é que está a projeção de 2018 para 2022? Por exemplo, né? O processo de tomada de decisão. Hoje a porcentagem maior é de humanos e pouquíssimos por cento é máquina. Daqui a pouco a máquina vai ter um algoritmo e ela vai fazer o processo de decisão, por exemplo, sobre um processo de emissão de cartão de crédito, um exemplo. Né? Coordenação, desenvolvimento, gerenciamento, né? E aconselhamento. Hoje, boa parte é humana, mas também daqui a pouco você tem chatbots e robôs, etc., que vão prover isso. Então, esse é um relatório, essa página em específica aqui, ela nos mostra uma série de coisas interessantes, né? Onde a máquina, ela está, pouco a pouco, substituindo a atuação humana. E aí, o que a gente tem que pensar? Dá para produzir um negócio sobre isso? Como é que será que existe aqui algum segmento que eu estou inserido e pela projeção daqui a pouco vai impactar o meu posto de trabalho? Então, eu acho que uma grande visão que a gente tem que ter a partir desses relatórios, né? Físico, né? Desempenhar trabalhos físicos e atividades manuais. Olha só, 31% em 2018 e aí 44% máquina. Ou seja, atividades manuais, né? Desempenho físico, carregar uma carreta, descarregar um estoque. Daqui a pouco é robô que está fazendo. Então, isso daí já gera para a gente alguns ensaios que a gente precisa pensar. Aqui tem um outro gráfico, também do LinkedIn, que ele fala já as áreas onde a inteligência artificial vão impactar. E aí um outro eixo que é a potencialidade de automação dessas áreas. Então, bem interessante, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas o que a gente precisa aprender é o seguinte, dá para se pensar num negócio explorando isso? O que essa imagem está nos passando? Né? A construção, por exemplo, de comunidades. Né? A potencialidade de automação é baixa, porque construção de comunidade envolve comunicação, envolve persuasão, envolve, a gente vai falar um pouquinho de soft skills, então não dá para se automatizar algumas coisas ainda. Agora, dá para se utilizar a inteligência artificial para poder construir comunidade. Né? Então, a gente precisa entender um pouco dessa dinâmica. Outra coisa, a tecnologia que tem vindo bastante. E aí eu coloquei uns links aqui no lado direito, até para vocês entenderem o poder da realidade virtual. A Universidade de Boston de Medicina está utilizando a realidade virtual para ensinar os alunos de medicina a fazerem operações, né, cirurgias, né, em corpos, ainda que sejam virtuais, em 3D, mas para entender melhor a dinâmica de operação, de manuseio, etc. Então, assim, olha, até 2025, o mercado de realidade virtual deve crescer 80 bilhões de dólares. Então, assim, tem muita coisa interessante que a gente precisa iniciar um estudo, um conhecimento para desenvolver mercados,
Daqui a pouco a gente vai ser um cara especializado em consertar óculos de realidade virtual. Você pode desenvolver talvez essa profissão. Aqui tem um outro gráfico, embora ele visualmente não está legal, você pode pegar esse gráfico, vou compartilhar depois, e expandir ele. Aqui mostra exatamente as potencialidades de automação, né? E onde que está as potencialidades de automação em cada segmento. Muito interessante esse gráfico, a gente dá uma estudada. E aí eu coloquei, gente, o Johnny 5 vem aí. Eu lembro desse filme da década de 90, comecei na década de 90, 80, não sei, né? E olha só o que o relatório da OCDE fala. Na Europa, os empregos com risco de automação estão entre 45% a 60%. No sul da Europa, né? Sul da Espanha, sul de Portugal, sul da Alemanha, sul da Itália e por aí vai, eles estão enfrentando uma forte exposição à automação. Então, a gente precisa também entender que, para alguns tipos de mercado e algumas regiões do país, a automação ela virá com maior força. E isso vai envolver políticas específicas. O Estado vai ter que tomar conta disso, de alguma forma, para evitar-se bolsões de pobreza e de desemprego em massa. Então, isso você pode desenvolver até uma consultoria para isso. Apoiar o Estado a minimizar os efeitos da automação. Fica aí a dica. Mas olha só, não é bem assim que a automação está, né, devastando com emprego. Num outro relatório, a própria OCDE, ela fala que as projeções, às vezes, elas estão um pouco agressivas. Mas vamos lá para um ponto interessante aqui, tá, gente? Esse gráfico aqui é do Fórum Econômico Mundial, um estudo que foi feito em 2016, onde está aqui do lado esquerdo as grandes forças demográficas e socioeconômicas que estão impactando essa nova realidade mundial. E, do outro lado, as tecnologias que estão sendo consumidas, estão explorando, estão se expandindo aí. Então, você tem mudança na natureza do trabalho flexível, vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, né? A classe média está cada vez mais emergendo, mudanças climáticas, a volatilidade geopolítica, as pessoas estão cada vez mais procurando outros países com grandes oportunidades. Talvez você pode criar uma agência de emprego internacional aqui no Brasil, por que não? Você pode ser um ensaio, um insight, né? Você desenvolver uma agência de emprego para captar grandes engenheiros alemães para trabalhar no Brasil, engenheiros talvez especializados em energia, não sei, mas pode ser uma oportunidade de mercado, por que não? Então, a longevidade, a população está envelhecendo cada vez mais, isso está repercutindo em grandes temas, saúde e a inserção dos idosos no mercado de trabalho. Ninguém quer ficar idoso e ir para asilo, eles querem se sentir aptos a trabalhar. Talvez você possa desenvolver uma agência de recrutar idoso para empresas. E tem muito idoso com a bagagem de conhecimento que dá banho empresa inteira. Então, a gente precisa entender que há mercados a serem explorados. O que eu tenho dito para muitas pessoas? Você quer não se preocupar com o emprego? Olhe essa tela, esse gráfico 6, e aí você vai pensar o seguinte, nos problemas e nas oportunidades que estão aqui do lado esquerdo superior, e como você pode utilizar a tecnologia do lado direito para resolver esses problemas. Como é que eu posso utilizar a tecnologia em nuvem ou a tecnologia móvel para resolver, por exemplo, uma mudança na natureza do trabalho, os trabalhos flexíveis? Conecta muito, hein? Tecnologia, nuvem, mobilidade, internet, para resolver a questão da flexibilidade do trabalho. Então, você conectar uma tecnologia para resolver uma grande situação econômica, social, é o que vai te gerar grandes oportunidades de emprego ou oportunidades para ganhar dinheiro, seja como empreendedor. Então, eu sugiro a vocês que reflitam muito sobre essa tela do gráfico 6. Essa tela do gráfico 6 é uma tela que quem é empreendedor e quem não tem medo de levar não na cara vai ganhar dinheiro. Basta a gente começar a alucinar e pensar em oportunidades de resolver os problemas do lado esquerdo com os problemas do lado direito. Tipo, os idosos. Como eu posso garantir longevidade e desenvolver com eles o conhecimento, né? Vamos seguindo aqui. Outro gráfico muito interessante.
as tecnologias, desculpa, que as companhias estão mais dispostas a utilizar, a adotar até 2022. Olha a primeira aí. Analytics. Big Analytics, né? Usuário, entidade, né? O Big Data, Analytics, ciência de dados. Isso aí está virando o cientista de dados, um top. Nessa galera que faz curso de 2 horas no YouTube, não, e já fala que é ciência de dados. Mas um cara que faz uma grande formação em ciência de dados, e aí eu indico, né, o pessoal da DSA, Data Science Academy, galera extremamente forte, muito fera, os cursos muito bacanas. Esse tem sido o profissional do século, quase. O cara que trabalha dado. Eu não sei quem falou, não sei onde está escrito, mas vale a pena compartilhar. A informação, o dado, melhor dizendo, é o petróleo do século XXI. As empresas que querem superar, querem manter no século XXI, pujante, ganhando dinheiro, tem que trabalhar muito a questão de dados. E você vai precisar de cientista para isso. Outro ponto, né? Aplicativos, né? E mercados virtuais, mercados web, internet das coisas, machine learning, cloud computing, digital trade. Ou seja, todos esses assuntos nós precisamos entender a fundo de como funcionam e de como eles podem ser utilizados para a nossa realidade. Ou no trabalho, ou para resolver um problema social e etc. Essa é a dica que eu deixo. Nós precisamos entender essas grandes tecnologias e como eu posso utilizar elas. Vamos seguir aqui. Outro gráfico, também do relatório do Fórum Econômico Mundial. As tendências que estão impactando o crescimento positivo ou negativo de negócios, né? E aí eu tenho, né, as tendências que estão positivamente impactando negócios, o crescimento de negócios até 2022, e também estão impactando negócios negativamente, né? Olha, aumentar o protecionismo vai impactar negativamente. A tendência é um mercado mais aberto, mais desregulamentado, né? O aumento de ataques, né, de cyberataques, né, de ameaças, né, digitais, cibernéticas, precisamos evitar isso. Isso impacta empresas. A empresa tem um grande banco de dados que trabalha, por exemplo, com os índices socioeconômicos na prefeitura. Vem um ataque cibernético, arrebentou com toda a estrutura de banco de dados e aí a tomada de decisão da prefeitura foi para o ralo. Acabou tudo. Então, nós precisamos entender também como alguns vetores estão impactando negativamente negócios, como a gente pode desenvolver produtos e serviços para resolver isso. E aí, aqui do lado esquerdo, que estão impactando positivamente, já tem alguns insights legais. Expansão da educação, avanços, né, no suprimento de energia e tecnologia, a questão de recurso primário é um ponto importante. A Terra está dando seus sinais de colapso, e se a gente não trabalhar o desenvolvimento sustentável de forma agressiva e não apenas midiática, como acontece em muitas empresas, plantamos 2.000 árvores, fizemos isso. Não, beleza que estão fazendo isso, mas no DNA de qualquer empresa do século XXI, a sustentabilidade tem que ser um ponto nevrálgico. A gente trata isso de maneira séria. E aí, esse aqui é uma tabela também do Fórum Econômico Mundial. E aí ele coloca o seguinte, é uma tabela muito interessante, eu não vou entrar em detalhes, depois você rumina isso daí, onde tem todas as principais tecnologias que estão impactando os negócios e em qual segmento econômico essa tecnologia está sendo mais utilizada. E o que eu aprendo com essa tela? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, quinto item aqui, ó, computação em nuvem. Qual segmento que ela está sendo bastante utilizada aqui, ó? 91% no segmento informação, comunicação e tecnologia. Quais as boas práticas de computação em nuvem estão sendo utilizadas em empresas de software que eu posso utilizar, por exemplo, numa escola? Então, a gente precisa entender, correr atrás de tecnologias que estão sendo utilizadas em segmentos e tem dado muito certo, para a gente começar a aplicar em outros segmentos, desenvolver um negócio, né? Isso aqui é uma coisa interessante também, está dentro do Fórum Econômico Mundial, nesse relatório. Ele coloca de tecnologias, né, que estão já impactando o cenário, e aí ele faz um paralelo, 2015 a 2017, 2018 e 2020, o que se
predispõe aí para acontecer? Quais são as tecnologias que mais vão impactar, mais vão estar na moda? Aí, 2018 e 20, né? Avanço robótico e do transporte autônomo, inteligência artificial e o machine learning, está aí na crista da onda, e o avanço, né, de materiais, biotecnologias e outros genomics. E aí depois me ensina aí o que é genomics. Vamos lá, gente. Outra coisa interessante, questão de Big Data. Mais uma vez, a tecnologia que está mudando muito a forma de se utilizar energia, a questão de assegurar, né, segurança no processo bancário e planejamento de infraestrutura. Então, hoje, algumas empresas estão utilizando Big Data para trabalhar tráfego, né, de transportes. Então, o Big Data tem sido uma tecnologia, eu não a domino, não é minha praia, não sou de TI, sou administrador de empresas, mas é uma tecnologia que nós precisamos entender um pouco mais com profundidade. Não estou falando que você precisa, hoje, para você ter seu emprego, você precisa codificar, desenvolver linguagem de banco de dados e tal. Não estou falando isso. Mas é importante que a gente entenda como é que essa tecnologia pode ser utilizada ao nosso favor. Tá bom? Então, é um ponto importante. E olha só o que há o Comitê de Habilidades, né, da Indústria Australiana citou. Ela fez referência a um dado da OCDE. A inteligência artificial e a robotização vai substituir 57% dos trabalhos em vários países. Nos países membros aí, dentro da OCDE. É claro que algumas projeções, como eu falei, algumas às vezes são um pouco mais agressivas, mas eu prefiro não duvidar. Eu prefiro não pagar para ver. Eu não sou jogador de pôquer, então eu prefiro não pagar para ver que a automação em algum momento vai bater na minha porta. Oi, tudo bom? Já tem um robotizinho, um algoritmo que tomou conta da sua atividade. Ah, mas então acabou. Vai carregar, dá um alô, dá um like lá, eles vão te dar um cursinho para você ir embora. Então eu prefiro entender um pouco dessas tecnologias para poder então trabalhar em novos mercados. Olha só. Outros dados interessantes, esse aí da Mercer, né? Tendências, né, globais aí do talento e etc. 73% dos executivos prevê significativo, desculpa o erro da palavra, significativa disrupção na indústria nos próximos 3 anos. A alta administração das grandes corporações prevê que a disrupção virá em algum formato. Beleza, já é um primeiro passo, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, né? Mas como é que essa disrupção vai impactar meu emprego? É isso que a auto-administração tem que começar a ver. Então, por exemplo, quem trabalha com grandes gestores, quem é dono de empresa, precisa começar a pensar o seguinte: como é que eu preciso redesenhar, revisar a minha estrutura de cargos, trabalho, salário, benefícios, junto nesse modelo de disrupção, né? Outros pontos importantes aí, ó. A inteligência artificial deve substituir de 1 a cada 5 postos de trabalho. A inteligência artificial e a automação deve criar, na mesma forma, 58 milhões de novos empregos a partir de 2022. Legal, que bom que crie, mas, obviamente, deve substituir uma pancada de postos de trabalho de uma vez só, né? Apenas 29% dos executivos de RH acreditam fortemente que seus negócios priorizam os riscos envolvendo o capital humano. Nós vamos falar um pouquinho dos riscos envolvendo pessoas. As empresas que querem vivenciar um século XXI de maneira pujante vão ter que ressignificar o que é uma gestão de RH. Olha só um insight que eu tive aí. Sair automatizando tudo em troca de eficiência produtiva pode ser um baita engano. Muitas empresas, né, estão procurando fazer isso. Vamos substituir, vamos tentar reduzir a força de trabalho. Há que se avaliar o seguinte: se na atividade a ser automatizada, há um touch humano que garante o nível de personalização da marca. Se houver isso e você automatizar, certamente terá destruído um nicho de mercado involuntariamente. Talvez seja nesta personalização que há um nicho de mercado a ser explorado e monetizado. Vamos traduzir o que eu falei. Suponhamos que você tem uma empresa de transportes, né? Você transporta carga daqui para o Nordeste, né? Brasília é Recife. E aí a Dona Maria que faz atendimento de todas as ligações de clientes. Só que a Dona Maria é uma pessoa fantástica, uma pessoa super delicada, uma pessoa empreendedora.
Então, ela busca, na processo de ligação, dar consultoria, orientação para os clientes sobre qual a melhor forma de trafegar aquele tipo de mercadoria, qual o melhor horário, né, qual o melhor momento para ser descarregado, o trânsito de Recife. Ela quase que qualifica a venda dela. Aí você pega um robozinho e fala, Dona Maria, é o seguinte, você não vai mais trabalhar na nossa empresa. Um robozinho, uma URA, unidade responsiva audível, eu acho, ela vai trabalhar aqui, vai substituir seu lugar. Quando a empresa quiser transporte nosso, ela vai digitar uma opção lá e o robozinho vai responder. Legal, automatizou. Desgraçou com a empresa. Porque a Dona Maria, ela customizava, ela trazia uma sofisticação no atendimento. E não, né? Então, o que eu aprendo? Não é apenas automação pela automação. A gente precisa entender o seguinte: o que eu estou automatizando? Tem algum tato, tem algum toque, alguma customização feita por gente, por ser humano? Não mexe com isso por agora. Às vezes é exatamente esse toque, essa sensibilidade que está fazendo com que o seu negócio flua, né? Outras mudanças, né? Envelhecimento, a população está ficando mais velha, a população está ficando mais idosa, isso permite com que ela continue a ser mais economicamente ativa, né? Eu vou trabalhar até os 70 anos, 80 anos, claro, num ritmo menor, com um tipo de trabalho diferente, mas eu quero se sentir útil. A população idosa, ela quer se sentir útil. Tem muita gente que envelhece, aposenta, vai para um asilo e morre de depressão, porque não está se sentindo útil. Rápida urbanização, comentamos isso lá atrás, e aí a população jovem economicamente ativa. A população jovem, a gente precisa trabalhar ela. Está tendo uma geral que está ficando só jogando LOL, que é o League of Legends, ou outro joguinho de guerra, ou Call of Duty, ou FIFA, eu também gosto de jogar FIFA, mas fica 24 horas jogando. Essa galera, uma hora o papai vai embora, morre, mamãe vai embora, morre, não tem tio, não tem ninguém, vai fazer o quê? Então, está se aumentando o potencial da população jovem que dá para se trabalhar. Só que, na mesma medida, não está tendo oportunidade para elas. A gente precisa ressignificar isso. Outras mudanças. Mudança no padrão de consumo. A gente já entendeu isso e está ficando cada vez mais latente. As pessoas estão pensando cada vez mais antes de gastar. Está difícil ganhar dinheiro. Eu preciso poupar. Então, as empresas vão ter que cada vez mais ser inteligentes no processo de venda, de oferta de produto. Eu estou consumindo porque um digital influencer falou que aquele produto é muito top, é legal, pode comprar aqui o banco. Então, as minhas decisões de consumo estão sendo baseadas em grandes digitais influencers. O estilo de trabalho está mudando. Trabalho meio período. Eu quero um trabalho mais cognitivo, menos braçal, menos rotineiro. O trabalho está mais flexível. As pessoas estão querendo trabalhos mais flexíveis, que eu trabalho só segunda, terça e quarta, quinta e sexta eu folgo, vou fazer outra coisa. Eu quero um trabalho remoto e a questão dos valores sociais. A empresa é ética, a empresa ela valoriza a questão da equidade de gênero, homens e mulheres, ela respeita opções sexuais, ela faz tudo isso é importante. E olha só o que disseram sobre flexibilidade no trabalho. Olha o que é que esse Jason Phillips, ele é o VP digital, né? E global chefe da Cisco. Isso aí é o LinkedIn que postou, né? No relatório aí. A flexibilidade no trabalho está se tornando quase que uma norma. O desafio é o quê? Saber o quão rápido as empresas vão prover isso. Gente, o meu inglês não é muito bom, mas eu vou tentar traduzindo na medida do possível. As pessoas, essa nova juventude, a geração Y vai procurar empresas que têm possibilidade de trabalhar remoto, flexível, meio período, etc. Olha só o que esses gráficos estão falando. Trabalho remoto permitido pela indústria. Olha só, software TI, 72% permitem trabalhar remoto. Financeiro, também. Serviço corporativo, 57%. Bens, né, de saúde, cuidado de saúde, 43%. Manufatura, né, indústria de alguma forma. Ou seja, há algumas indústrias que são mais adeptas ao trabalho remoto, outras não. Mas olha o que o LinkedIn postou. Houve um aumento de 2016 para 2017 de 78%
na procura, né, nos membros, perdão, que disseram trabalho flexível são muito importantes quando se considera o trabalho ou oportunidade de trabalho. As pessoas estão querendo flexibilidade. As pessoas estão querendo trabalho remoto. As pessoas estão querendo uma vida um pouco mais aberta em termos de trabalho. Eu não quero um trabalho que me oprime. Eu quero um trabalho que me liberta. É isso que está se procurando. Olha só um insight que eu tive. Anotem isso para depois eu obter meus créditos. Daqui a pouco vai ter um LinkedIn infantil que será utilizado pelas escolas para ter os melhores alunos. Olha o que eu estou falando, gente. Por quê? As escolas onde tem os melhores alunos são as escolas onde as pessoas querem estudar. São as escolas onde as empresas vão captar esses alunos, porque tem os melhores. Daqui a pouco vai ter um LinkedIn de trabalhinhos de casa que foram mais bem avaliados pelos outros alunos, pela comunidade. E isso vai se tornar uma comunidade, daqui a pouco vai se tornar uma forma de se obter os melhores alunos, aí a escola vai monetizar isso de alguma forma, estude aqui, nós temos os meninos que descobriram como ir para a Lua com 1 litro de diesel, sei lá o que for, mas desenvolvemos isso. E falando em LinkedIn, olha só, as pessoas estão procurando cada vez mais oportunidade de trabalho flexível, já falamos isso. A questão principal não é o quanto você trabalha no escritório, e sim quanto tempo você precisa para ter o trabalho pronto. Se a gente parar para analisar, e eu ouso a dizer isso, 90... Não, mito, deixa eu melhorar minha métrica aqui. Mas eu acho que 50% do trabalho administrativo dá para ser remotizado agora, hoje, com a tecnologia que nós temos. 50% administrativo, que é feito na área meio das empresas. Basta você ter conexão, né? A conexão de internet com a intranet da empresa, com o sistema e acabou. Touch the boat, toca o barco. As empresas economizariam muito. Eu estou lendo um livro que eu estou utilizando para poder desenvolver meu serviço de consultoria, que eu vou até indicar depois, para remotizar a equipe. Eu estou entrando forte nesse mercado. Então, se a sua empresa está querendo remotizar, dá um touch, vamos ligar, vamos conversar sobre esse assunto. Eu estou começando a desenvolver um trabalho bem interessante para remotizar negócios, remotizar equipes. Olha só o que o pessoal andou dizendo sobre ambiente de trabalho. Foram gastos 300 bilhões de dólares com gastos de saúde como resultado de estresse no trabalho. Isso aqui foi um estudo da Deloitte, que é uma baita consultoria no mundo afora, uma baita consultoria, talvez uma das mais reconhecidas, se não a principal. Olha só os custos envolvendo estresse. Hoje, para a empresa captar talento, ela vai ter que ter um ambiente de trabalho prazeroso, um ambiente de trabalho legal. E aí, vou fazer o meu merchan. Por que a gente não começa 2020 já tentando remotizar alguns postos, algumas equipes? Tá? Então, se você quiser virtualizar sua equipe, começar a pensar num trabalho virtual, trazer a flexibilidade de trabalho, entre em contato comigo no meu site e a gente vai conversar a respeito, sem nenhum compromisso, e a gente tenta bolar um trabalho. Se vocês gostarem, a gente conduz isso para um regime um pouco mais formal, senão a gente vai discutindo ideias e tocando isso daí. Outra coisa interessante. Há um crescimento hoje de trabalhos autônomos, freelancers e etc. A tendência é que as empresas não vão contratar nesse formato atual que a gente está. Carteira assinada, trabalho por tempo indeterminado, toca o barco e vamos lá. A tendência é as empresas priorizarem cada vez mais empregos de forma temporal, com salários melhores, benefícios melhores, porque aí eu consigo atender uma necessidade que eu estou vivenciando agora, né? E aí, olha só que é interessante. Com esse crescimento de trabalho autônomo, freelance, etc., cai e perde um pouco o sentido dos sindicatos. Porque o sindicato representa uma classe e vai lutar pela classe, pelos benefícios da classe. Com um monte de contrato, a sua empresa com vários contratados freelancers, não tem quem os represente. Mas isso está também mudando. No Seattle, por exemplo, há um sindicato dos motoristas do Uber, que, em tese, são lá
pessoas que trabalham por um aplicativo, mas não tem uma relação formal de contrato. Então, está surgindo também sindicatos que trabalham com públicos heterogêneos. Pode ser um mercado interessante. E aí eu queria falar um pouquinho da nova geração, né? A geração Y aí. Essa nova geração procura empregos que tenham reais oportunidades de aprendizado, não necessariamente crescimento. É mais o aprendizado que o crescimento. Não quer dizer que você não vai possibilitar crescer, tem que crescer. Colaboração, elas têm que desenvolver, e nós estamos vivenciando uma geração com uma atrofia social, só na internet, só no WhatsApp, quando vai no barzinho ninguém consegue conversar com ninguém, parece que humanoides. Então, essa colaboração que as empresas têm que prover tem despertado interesses de uma sociedade nova que tem tido dificuldades. Outro ponto que essa geração valoriza, equilíbrio social e trabalho. Eu quero um trabalho que não me oprime, como eu falei, que me liberta. Né? Papéis mais significativos durante o estágio, e não esse estágio que você trabalha para buscar lanche para servidor, mas sim um estágio que trabalha gerando significado, um estágio que gera, de fato, responsabilidade. Então, olha só, para a nova geração, o sucesso está mais ligado a bem-estar do que dinheiro. E olha só que outra dado interessante, né? Que o Comitê Australiano de Habilidades, né, colocou. Os trabalhadores da geração Y esperam ter entre 10 a 15 empregos diferentes. Não é uma galera que vai visualizar a carreira. Ah, eu sou administrador de empresas, eu quero ser administrador de empresas durante 150 anos. Não, eu quero ser administrador de empresas, eu quero ser cientista de dados, eu quero ser médico, eu quero ser um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí a pergunta que eu faço para a gente começar a pensar, como é que a minha empresa pode se tornar um imã atrativo de talentos? Porque se a sua empresa não começar a trabalhar isso hoje, ela vai ter uma classe, um corpo funcional idoso, velho, pouco receptivo à mudança, e ela vai morrer por inanição. Vai morrer porque eu não consegui inovar. Vai morrer porque eu não consegui desenvolver outros produtos, outros serviços. Então, a sua empresa, e aí os colegas que estão do RH, pensem nisso. Nós precisamos desenvolver, de fato, uma nova estratégia para poder captar talentos. E que talentos são esses? Estão lá dentro da geração Y, a galera que nasceu depois de 2003, por aí afora. Vamos seguindo. Olha só o que eu falei, um outro insight. A sua empresa terá que contratar um grupinho de nerds e gamers para pensar o futuro. Vamos parar de pensar, não, nós temos aqui, contratamos o cara que é PhD em desenvolvimento e planejamento estratégico na Rússia, com pós-doutorado na galáxia marciana. Não. Chama uns meninos que estão jogando aí o dia inteiro, mas que tem uma visão outside. Chama uma galera de nerd que passou em 5 federais. Chama uma galera que é louca, que programou alguma coisa. Essa galera tem que a gente tem que utilizar. Então, gente, a sua empresa precisa começar a pensar em captar esse tipo de gente, para pensar futuro. Tá? Pessoal, queria que desligasse o áudio aí, tá? Por gentileza. Vamos lá. Outro ponto, concorrência em altíssima velocidade. Os mercados estão cada vez mais disputados. Você pode abrir um lava-jato hoje na sua rua. Daqui 2 meses tem um lava-jato na outra extremidade da rua. As pessoas estão procurando cada vez mais desenvolver oportunidades de negócio. E aí, como é que a empresa vai sobreviver a essa alta concorrência? E a concorrência hoje não é mais municipal, ela é global. Então, você desenvolver uma empresa de ketchup aqui, você vai concorrer nada mais, nada menos com a Heinz. E daqui a pouco tem uma outra alemã louca, outra japonesa que também produz ketchup. É essa concorrência que a gente tem que estar lidando. Hoje, o cara que quer abrir um negócio que não está pensando em concorrência global já está morto. Não, a gente montou uma empresinha, a gente instala a rede. Coitado, se você não estiver pensando numa empresa para concorrer com a Cisco, não precisa nem abrir a empresa. Então, o nosso pensamento tem que ser um pensamento de concorrência global. Global. Não é concorrência. Não, eu tenho aqui uma lan house. Querido, você tem que disputar mercado com um data center que está no Alasca, lá do Google. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Porque isso nos move de alguma forma. E é como a gente sobrevive a isso, né? A gente tem que pensar em ciclos de inovação, respostas rápidas às demandas de clientes. O cliente está procurando cada vez mais respostas tempestivas e rápida adaptação. Não tem outra alternativa.
Aqui, algumas políticas que as empresas vão ter que começar a desenhar para pensar o quê? Alguns pontos. Segurança e saúde no trabalho, afinal, a população está estressada. Você pega, por exemplo, pesquise com gestores de empresas. Quem aqui acha que está tendo uma vida equilibrada social, emocional, familiar, bem onde está? A maioria vão dizer que não. Os empregos gerenciais estão solapando a saúde das pessoas. Então, precisa redesenhar isso, precisa revisar isso, né? Atualizações constantes, uma política específica de inclusão no mercado de trabalho para jovens, né, dessa geração Y. Então, eu preciso preparar os jovens para adquirir habilidade e os idosos para poder fazer o repasse. E um diálogo social que fortalece os empregados, as suas necessidades, etc. Outro insight que eu tive, que eu gostaria de compartilhar. As empresas ao redor do mundo continuarão procurando oportunidades em outros países para reduzir seus custos. Eu comuniquei isso em alguns slides anteriores. É fundamental que a gente pense dessa forma. As empresas vão procurar outros países que, às vezes, no elo da cadeia produtiva, tem uma parte que tem uma empresa no interior de São Paulo, no interior de Minas, no interior do Piauí, que ela é mais eficiente. Eu vou contratar essa empresa. O elo produtivo, ele é analisado fatia a fatia. E onde está a eficiência? Está exatamente em cada buraquinho. Eu preciso ser eficiente, né? Faça parcerias com digitais influencers para aumentar o reconhecimento do seu produto. Isso é outro insight que eu tive. Tem muita gente hoje na internet que é um baita digital, que consome seu produto. Faça uma parceria para o cara comercializar seu produto, falar bem do seu produto, né? Monte um canal, olha outro insight, monte um canal especializado em avaliações de produto e comece a fazer publicações constantes. Ah, eu vou fazer um canal para publicar sobre suplemento agrícola. Bacana, vai ter um monte de empresa lá que vai, produtor rural que vai analisar seu canal. Então, a gente tem que pensar também em novas formas de monetizar, novos mercados, né? Outro ponto, setores que os requisitos da criatividade humana e interação são altos, são mais limitados às forças da automação. Onde nós estamos trabalhando, e tem muito aspecto humano, inovação, tem relacionamento, tem comunicação, o robô ainda tem limitações. Então, esses cargos, esses postos que vão se manter ainda por algum período. E outro ponto que a gente precisa trabalhar, pensamento de startup, né? A gente precisa, de fato, empreender, né? Empreender hoje se tornou um grande driver para vários setores, né? E por vários motivos. A gente tem uma relação de trabalho cada vez mais em risco, né? Nós precisamos cada vez mais pensar em novos negócios, além do trabalho formal que a gente tem de carteira assinada. Eu falo para o pessoal que a gente tem que ter uma meta de 60, 30, 10. Eu tenho uma fonte de trabalho normal que me garante 60% da renda, 30% está relacionado a outra fonte e 10% eu ainda estou beliscando, estou arriscando em outro negócio. A gente tem que ter esse mindset, 60, 30, 10. Porque aí a gente começa a ter outras possibilidades, conhecer outras pessoas em outros mercados e essas pessoas, né, terem uma percepção de quem nós somos. Olha outra ideia que eu tive aqui, um insight. Torne-se um representante de uma empresa de software e hardware de realidade virtual e procure indústrias e escolas. Por que não? A realidade virtual está impactando as escolas e negócios. Você pode se tornar um representante, você pode se tornar uma pessoa que tenha visão comercial desse produto. Alguns outros pontos, né? Mudança climática continua sendo um grande driver, né? A questão da sustentabilidade é um negócio que a gente pode desenvolver, novos mercados, novas comunidades. E aí eu queria falar de habilidades. Nós já estamos começando a arrumar para o nosso final. Para você entender essas novas tendências de mercado, e essas tendências estão apontando para novas habilidades, as famosas soft skills. E eu queria deixar aqui, eu vou compartilhar com vocês um curso bem interessante de soft skills do meu amigo Leandro, meu Vanks Leandro, aqui de Brasília, da Brasília School of Business, muito interessante. A gente precisa desenvolver habilidades importantes para a nova realidade do emprego. Se a gente não tiver um novo conjunto de habilidades, de skills, a gente corre o risco sério de ser atingido pela automação, pela robotização ou alguma outra fonte. Aqui tem várias tabelinhas sobre, né, o comitê aí de habilidades da indústria australiana, de habilidades que estão sendo colocadas, né, como, são grandes vetores para as pessoas que quiserem manter empregado.
transparência, comunicação, trabalho em equipe, gerenciamento do relacionamento, né? Ensinar as outras pessoas, né? Você tem habilidades no contexto do aprendizado, né? E da adaptação, né? Você tem habilidades relacionadas ao valor criativo, né? Pensar criativamente, resolver problemas. Então, esse aqui é um slide para grandes coordenadores de curso pensarem em novos formatos de grade de curso superior. Né? Isso aqui é um slide para grandes atores que atuam com o mercado de treinamentos, desenvolver treinamentos que vai trabalhar a fundo essas habilidades. E aqui que a gente tem que entrar. Né? Tem muitas oportunidades de cursos, conteúdo associado a essas habilidades. Aqui tem um slide bem interessante que fala mais ou menos as grandes habilidades que estão sendo utilizadas, né, que estão sendo respondidas por uma comunidade. Né? Olha só, agilidade, né, liderança ágil, né, coordenação junto aos outros, criatividade, habilidade de comunicação, continuam sendo grandes drivers de habilidades que a gente precisa ter. Faça um curso de oratória, faça um curso de liderança bem feito, né? A gente precisa trabalhar essas habilidades. E aqui tem uma tradução dessas habilidades, um contexto. E olha só, criatividade é crucial na era da automação. O LinkedIn comentou isso. Por que isso? Eu preciso pensar novo, eu preciso pensar o futuro, eu preciso pensar novas formas de monetizar, de relacionar com clientes. E é uma das formas que a gente tem de evitar um impacto da automação. Se a minha atividade tem um baixo poder cognitivo e ela é extremamente operacional e rotineira, pode saber que em algum momento algum algoritmo, algum robô vai fazer isso. Olha só outra coisa, um dado interessante. 80% dizem que os soft skills são incrivelmente importantes para o sucesso da companhia. Né? Eles são significativos, são importantes, são, né, adequados. E aqui algumas outras habilidades, né? Aqui um comparativo com também do Fórum Econômico Mundial, mas foi uma citação da iGroup, das mudanças, né, das habilidades, né, em 2015, quais eram os top 10 de habilidades, como é que agora está em 2020. Olha só, resolver problemas complexos. Por que resolver problemas complexos? Porque o ambiente está cada vez mais complexo. Muita concorrência, mercados cada vez mais expandindo, sofrendo influências de todos os outros setores, econômico, bolsa, câmbio, acionistas. Então, eu preciso ter uma capacidade para resolver problemas complexos, porque o ambiente é assim. Então, a gente precisa entender e desenvolver esse tipo de habilidade. Eu vou colocar alguns parceiros que trabalham com esses cursos que vocês poderão fazer, vai ser interessante. Olha, os desafios mais significativos em relação às pessoas, nós temos aí atrair e contratar talentos. Quais são as grandes pessoas que eu quero que façam parte da minha organização? Como é que eu busco essas pessoas? Como é que eu mapeio essas pessoas e vejo a predisposição dela para, de fato, conectar com o meu negócio? Adaptação à mudança. As empresas precisam se adaptar, mudanças a novas perspectivas. E aí aqui eu tenho uma relação de desafios. A gente pode desenvolver negócios para resolver esses desafios. A gente precisa entender, né, um pouco disso. Entenda um pouco desses slides. Procure avaliar o quanto que esse problema pode ser resolvido por meio de uma solução que você possa desenvolver. Olha só. Trabalhadores precisam de diferentes habilidades, não apenas de mais habilidades. Eu preciso mesclar. O Murilo Gun, que é um baita de um cara dentro da área da criatividade, ele fala de um termo interessante chamado combinatividade. Muito interessante isso que o Murilo Gun fala. Ele é ele toca a escola chamada Keep Learning School, muito interessante, muitos cursos bacanas, recomendo também, cursos sobre criatividades. E ele fala sobre a combinatividade, que é a mistura de habilidades. Então, eu vou ler, por exemplo, uma revista, por exemplo,
Capricho, que trabalha sobre o aspecto social, namoro de jovens e adolescentes, e eu posso trabalhar uma habilidade de inteligência artificial e combinar o conhecimento de comportamento juvenil e de adolescentes com a inteligência artificial, e como é que eu misturo isso e crio um aplicativo de conversação, sei lá. Ou seja, essa combinatividade, ou seja, novas habilidades que você conseguiu formar. Por isso que eu falo com o pessoal, cara, é interessante você ter uma formação multidisciplinar. Você forma, por exemplo, em História, depois você faz um mestrado em Educação e você faz uma especialização em Robótica. Então, você pode desenvolver um negócio de ensinar a história do Brasil por meio de robozinhos para crianças. Opa, misturou Educação, misturou História, misturou Robótica. Então, é essa mescla toda que garante você o quê? Identidade, originalidade. Então, é isso que a gente precisa desenvolver. Mesclar tudo e fazer alguma coisa nova. Né? Isso aqui é outra tela de outro relatório. Grandes habilidades que estão mudando a perspectiva, né, de trabalho. Aqui, uma comparação dessas habilidades ao longo dos anos, hoje, né, 2018, né, nesse relatório que foi publicado, a tendência para 2022 e o que vai declinar em 2022. Vale a pena a gente dar uma conferida nisso aqui. Aqui é um outro relatório também do Fórum Econômico Mundial, e aí ele fala a questão das grandes habilidades, né? As habilidades de sistema, resolver problemas, como é que está a escala dessas habilidades ao longo do tempo, até para a gente entender o que está mudando, o que está se mantendo. E aí aqui uma proposta de desenho de força de trabalho no futuro. As empresas hoje vão ter que ressignificar a sua estrutura de trabalho, porque senão vão vivenciar problemas. Pessoas vão sair da empresa, vão sair com conhecimento, vão procurar o concorrente, a empresa vai ter uma baixa capacidade de atrair talentos, isso vai culminar em uma baixa capacidade de inteligência, e aí produtos e serviços vão morrer por inanição. Então, aqui tem mais ou menos uma cadeia de valor, que é preparar, elevar, alinhar, né? Criar a pesquisa, a fonte e manter, né? Ou seja, preparar para ser um futuro pronto, né? Estruturado, elevar através da inteligência artificial e da automação, alinhar com as novas expectativas de trabalho, né? Ter novas fontes de habilidades do futuro, quais são as grandes habilidades que estão surgindo, como é que eu posso capacitar a minha força de trabalho atual. Eu achei bem interessante quase que esse framework aqui proposto. A gente precisa redesenhar a estrutura de força de trabalho da empresa. Do jeito que está hoje, assistente administrativo classe 1, assistente de RH classe 2. Não é essa a estrutura de trabalho que está sendo demandada pela nova era mundial, né? Aqui, alguns dos principais riscos envolvendo o RH, que a gente precisa, capital humano, que a gente precisa entender. Ou seja, questão da produtividade, o tempo excessivo para ocupar ou para preencher algumas posições, uma diversidade, às vezes, inadequada, a ineficiência no processo de contratação, né, nas decisões de contratação, atraso, né, na tomada de decisão. E aí, o que eu queria fazer cursos, eu queria recomendar bastante para vocês alguns cursos interessantes aqui, que é um curso da Soft Skills do Vanks Leandro, um baita parceiro meu. O Vanks é um cara que tem um domínio violento dessa área de conhecimento. Então, sugiro a vocês, procurem a Brazilian School of Business. É uma empresa estritamente séria, liderada por uma galera top, sobretudo o Vanks Leandro, que é um baita professor. Então, assim, se você quer desenvolver habilidades para o futuro, procure a Brazilian School of Business. Tem cursos interessantes que eu tenho certeza que vai te catapultar para novos mercados. E um tema que eu como gerente de projetos, não tem como falar disso, a gente tem que falar de gerenciamento de projetos, é uma demanda, mas a gente precisa entender profundamente o ágil. Hoje, uma das principais personalidades no ágil no Brasil se chama Gino Trenti. O Gino Trenti é um baita parceiro, um amigo, né? Um cara que tem, hoje, na minha avaliação, talvez é o currículo, não vou falar nem quanto ser humano, que é um baita profissional, um baita ser humano, mas curricularmente tem uma bagagem que, assim, está preparado para ser diretor de qualquer companhia mundial. Outro ponto que eu tenho falado com as pessoas,
que as pessoas têm que se preparar cada vez mais para ter oportunidades fora. A gente tem que se preocupar em morar fora. Em morar fora do nosso bairro, da nossa cidade, em torno das grandes oportunidades. E é praticamente uma alfabetização, a gente sabe inglês. A Village é uma empresa extremamente competente, né? Conduzida por profissionais que eu conheço, de bastante confiança, seriedade, professores altamente gabaritados. E aqui, gente, não é merchan puro, não. Uma empresa séria. Uma vez eu fiz uma avaliação de nivelamento, o pessoal foi no horário que eu quis, quando eu queria, a customização no mais alto elevado grau. Então, eu falo para vocês, querem desenvolver o inglês para poder estar apto para novas oportunidades no mercado mundial, procura uma empresa séria. E uma empresa séria que eu conheço, claro que existem várias, mas no nosso contexto aqui de Brasília, capital federal, a Village de Idiomas. E aí, para fechar, a questão de formação e gerenciamento de projetos. Eu acho que uma coisa interessante que a gente tem que ter é uma formação e gerenciamento de projetos, porque hoje eu vejo muitos gerentes de projetos com uma deficiência muito grande em relação a desenvolver documentação, a liderar equipes, a tomar decisão. Então, tem 2 cursos que eu tenho, que são bem interessantes para aqueles que quiserem. Um é preparatório para a certificação do PMP e outro um curso preparatório de formação e gerenciamento de projetos, além de curso de Project. Depois eu posso passar o portfólio lá dos meus cursos. Mas só para fechar, recomendo o curso do Vanx, gente, curso fantástico de soft skills, tem sido apontado em vários relatórios. Procure o Gino, especialista em ágil no Brasil hoje, talvez um dos caras mais profissionais no assunto. E inglês, procure o pessoal da Village. Esses são os cursos que eu recomendo, que são pessoas sérias, empresas sérias aqui do Brasília, que certamente vão catapultar muito a formação de vocês, né? Para a gente continuar, então, falando aqui um pouco do que está, para a gente começar a nossa retomada, a nossa descida aí, a gente já está descendo para pouso nesse webinar, que já está se estendendo aí. O governo, federais, municipais, estaduais vão ter que se preocupar cada vez mais com as habilidades da sua população. As empresas vão investir em unidades, sedes, que vão ter oportunidade de ter eficiência. Se o governo não preparar a sua população, outro país ou outro governo o fará. Isso vai repercutir em quê? Em transferência de impostos de trabalho e de emprego para outros lugares. Então, a gente tem que ter programa de capacitação continuada, de infantil até adulto, articulação da academia e mercado, isso tem que ser ressignificado urgentemente. Sistema de incentivo à pesquisa, as empresas têm que começar a trabalhar P&D, né, desenvolver um departamento para pesquisa ao futuro, inovação, criatividade, e ter uma exímia informação laboral dos colaboradores. Aqui, mais uma outra tela, explicando um pouco do comportamento dessas dimensões que têm impactado o mundo do trabalho. Isso aqui também dessa Mercer, né? A migração de talentos, a regionalização, empregos fora do mercado, né? As responsabilidades das companhias em matérias sociais. Então, esses grandes temas têm que ser trabalhados por nós. Aqui outras grandes tendências, alinhamento de força de trabalho, né? Com um futuro de valor significativo. As empresas vão ter que redesenhar postos de trabalho de forma que mova as pessoas para um futuro que tenha significado, que elas acreditam. Então, eu estou com uma empresa que trabalha com a redução do consumo de plástico, porque o plástico deteriora a terra, e deteriorando vai impedir com que tenhamos melhores frutos, melhores folhas e etc. Construir uma marca que ecoa, ou seja, tipo uma Red Bull, que faz tudo quanto é coisa louca, ela faz e vai distribuindo. Então, assim, a gente tem que escutar cuidadosamente e aprender a partir dos dados, né? Eu tenho que criar uma marca que atraia pessoas, atraia uma nova comunidade. Outra coisa, o meu trabalho tem que gerar experiência, tem que gerar aprendizado. Não pode ser um trabalho tradicional que você vai lá segunda a sexta-feira fazer a mesma coisa. E, para finalizar aí, a quarta tendência, desenvolver talentos voltados para mudanças. As empresas têm que ser aptas. Segunda-feira já pensa no negócio, sexta-feira já está desconsiderando aquilo e pensando no novo. É assim que funciona o novo mercado, né? 99% das empresas hoje estão tomando ações para se preparar quanto ao futuro do emprego. Olha só, identificando gaps, né, entre as habilidades atuais e as habilidades, né, futuras que a serem supridas. Desenvolver uma estratégia de pessoas, né,
voltada para o futuro, um futuro, né, focado, né? Eu tenho que ter uma estratégia de pessoas, de captação, de retenção, de talentos. Revisar minha força de trabalho, ter um plano específico para isso. Fechar essas aberturas de conhecimento que eu não tenho, débito técnico. Olha só, redesenhar trabalhos. Nós precisamos, de fato, desacortinar um trabalho voltado para a gente. E aí, mais outras coisas interessantes, né? 79% dos executivos esperam que trabalhadores freelancers e contingenciais irão substituir fortemente o trabalho realizado em tempo integral. E aí eu tenho mais ou menos uma porcentagem que isso pode acontecer em alguns mercados. Muito interessante isso, para a gente ver que pode ser que a gente está no mercado, por exemplo, eu estou no serviço financeiro. Opa, 80% de chance de algum trabalho meu, algum trabalho dentro do meu segmento ser substituído por um freelancer. E olha só que interessante, o uso de mão de obra temporária e freelancer está aumentando, sobretudo pela oportunidade de troca de conhecimento, troca de informação. E olha só uma coisa interessante, gerente de projetos, que tem hoje em várias empresas, vão para um canto, vão para o outro, e até UX, né, experiência de usuário. Outra coisa que eu citei aqui como insight, qualquer empresa que deseja atrair talentos deverá desenvolver uma estratégia que conecte sua marca com uma causa de impacto social. A empresa vai ter que deixar de trabalhar a sustentabilidade como um aspecto midiático. Ah, plantei árvore, plantei isso, reciclei isso, eu reduzi o consumo de água. Isso vai ter que ficar no DNA. E olha só, a atração de talentos vai se dar mais pelos indicadores socioambientais do que econômicos. Ah, a empresa teve um payback tanto, um faturamento tanto. Não. Isso é interessante, mas o mais importante, impacto socioambiental. A gente conseguiu reduzir tanto o consumo de água, a gente conseguiu reduzir a pobreza no Nordeste, o analfabetismo e por aí vai. Aqui, os motivos que estão levando os empregados a ficarem em uma empresa, isso me gera também alguns insights, segurança no trabalho, né, os benefícios de saúde, flexibilidade nas horas, ou seja, isso está diminuindo, ou seja, eu preciso ter mais tempo fora, o desenvolvimento profissional, os avanços, né, das oportunidades de desenvolvimento. Então, assim, a gente precisa entender o que as áreas, e esse gráfico está ensinando um pouco disso, o que tem aumentado, né, tanto no aspecto gerencial quanto no aspecto individual, o que tem sido mais valorado em termos de benefícios que me levam a ficar numa empresa. Então, isso também é um baita insight. Mudanças nas naturezas da carreira, né? Mais alguns dados aí da Deloitte. Os milênios, 50% deles, né, vão viver na idade de 100 anos. Né? As habilidades técnicas têm aproximadamente de uma duração de 2 anos. Então, a gente vai ter que ter um ciclo de aprendizado cada vez mais contínuo. Volta a aparecer em cena as grandes faculdades corporativas. As empresas vão treinar cada vez mais seus funcionários. Aqui outros dados, em linhas gerais, o que as empresas estão fazendo ajustes para poder adaptar essa nova realidade de mercado. E aí, um ponto interessante, um novo modelo de organização, né? A estrutura organizacional cada vez mais enxuta, menos hierarquizada, processo decisório mais fluido, o dono conversa com o operador, sem ter que passar por várias escalas de tomada de decisão. Hoje a gente vai propor uma ideia, passa por 5 ciclos, ou 5 filtros de gestores, chega lá em cima, a ideia não é implantada e por aí vai. Então, mudanças nos times e nos projetos, né? Nos trabalhos e posições e responsabilidades, há uma mudança em voga e a gente precisa entender, dentro dessas dimensões aqui, ó, flexibilidade, espaço, carreira, gerente, o que está sendo mudado. Isso é importante para a gente até desenvolver uma consultoria focada na adaptação da estrutura organizacional das empresas. Né? Fatores que conectam cultura e engajamento, né? Trabalhos claros, metas claras, missões e propósito. A empresa tem que ter um propósito que conecta com o funcionário tem que acreditar naquilo que a empresa está perseguindo. Então, esses pontos todos estão sendo levados em consideração para poder conectar cultura, pessoas, engajamento, resultado. Olha só uma proposta de um ecossistema voltado para o RH, né? Oportunidade de crescimento, confiança na liderança. Se a gente fizer uma pesquisa hoje, com a base da pirâmide sobre a liderança da empresa, certamente boa parte vai falar que não acredita, não confia. Essa questão da liderança, por exemplo, tem que ser cada vez mais ressignificada. Né? Um gerenciamento hands-on, sai de lado a microgerência, entra de lado o líder, de fato, que serve, que ajuda, que facilita. E aí, outra proposta de arquitetura baseada em feedback.
ou seja, um ecossistema onde todo mundo posta o que responde pesquisas, responde questionários, faça avaliação de desempenho individual, aquilo alimenta outros bancos de dados e a empresa vai ter um ciclo de aprendizado por meio dos dados para ter a melhor equipe possível no melhor momento possível. Aqui algumas chaves para desenvolver um sistema de cargos top de linha, alguns pontos interessantes, aqui também a Deloitte propôs, eu achei bem interessante, em cima de uma série de elementos. E aí um DNA de empresa, um DNA digital a ser buscado pelas organizações. Olha só o quanto de pontos que a gente precisa desenvolver. A disrupção, né, num ecossistema contínuo, interatividade, uma mudança, né, um mix de mudanças tradicionais, partes interessadas tradicionais com a parte interessada mais dinâmica, disrupção constante, uma colaboração de fato intencional, fluidez, né? Ou seja, tem vários aspectos aí que têm culminado no novo DNA de empresa. A gente pode desenvolver consultoria para implantar cada um desses elementos que for necessário. Aqui a gente já comentou alguns pontos que também o LinkedIn colocou no seu relatório de tendências, né, globais, né, de talento. Habilidades, né, soft skills, que são as habilidades um pouco mais humanas, né, não as técnicas, comportamentais, eu diria, flexibilidade no trabalho, né, o aspecto, questão de assédio, né, da gente eliminar a questão de assédio e um processo de transparência, né, de pagamento transparente, o que de fato são os benefícios, etc. E aí, falando um pouco de empregos no Brasil, a gente está saindo de uma queda no emprego para um aumento, que bom que a gente está, né, devagarinho a economia está entrando no trilho, ou, né, dando seus sinais de força. E aí, alguns futuros empregos que eu captei na internet, mecânico de veículos híbridos, mecânico especialista em telemetria, programador de unidade de controle eletrônico, tem alguns empregos aí bem interessantes que têm surgido, né? Analista de internet das coisas, engenheiro de cibersegurança, ou seja, tem algumas oportunidades que têm surgido e a gente precisa desenvolver habilidades para poder ter esses postos de trabalho. Aqui, mais ou menos, uns resultados gerais, né, que a Exame publicou sobre postos de trabalho que tem crescido e quais segmentos tem mais contratado. Acho interessante depois dar uma lida com calma. E aí, novas ocupações, né, nos postos de trabalho, tendências aí. Creators, né, que o YouTube se chama até os creators, né, os digitais influencers, aquela galera que posta conteúdo, avaliação, analista de Big Data, gestor de comunidade, especialista em e-commerce. Então, tem vários tipos de profissões surgindo para esse mercado que está em pleno desenvolvimento, expansão, e que a gente possa desenvolver conhecimentos para poder, quem sabe, assumir essas posições. Aqui mais um gráfico de tendências também, de outros empregos que tem surgido. Olha lá, um Storyteller Master, um cara especializadíssimo em Storyteller, para poder desenvolver narrativas, para convencer o cliente a comprar, né? Um líder, né, na criação de bots, né, de robôs que vão traduzir demandas, responder usuários, etc. Então, tem muita coisa surgindo aí que a gente precisa entender. Aqui, algumas atividades, né, nas indústrias em geral, que estão estáveis hoje, essas atividades continuam sendo mantidas, outras novas atividades, novas responsabilidades, e atividades que são hoje redundantes, que talvez passarão a ser alvo da automação. Gente, eu coloquei aqui uns links, e já estamos terminando, links, né, de novas ocupações aí no mercado, novos mercados que a gente pode ter, e aí barreiras para mudança. Olha só, insuficiente entendimento das mudanças, né, disruptivas, restrições de recursos, né, a pressão dos acionistas, né, por lucros no curto prazo, né, estratégias de trabalho que não estão alinhadas com a estratégia de inovação. Então, tem algumas forças que estão impactando a mudança na empresa. E a gente pode desenvolver negócios para resolver isso. Eu queria que esses slides que eu estou colocando aqui sejam inputs para a gente pensar novos negócios, novas carreiras, né? E olha só o que tem que ser feito. Já aí alguma introdução e tal. Investir, né, em novas habilidades para os empregados, né? Mobilidade, suporte móvel e rotação de trabalho, novos tipos de trabalho, formação, rodízio, seja lá o que for. Instituições, né,
colaborativas, né, no aspecto educacional, né, instituições educativas, né, que colaboram, vão fazer parceria com empresas, com escolas que vão treinar nossos funcionários, ou vamos desenvolver nossa própria universidade corporativa. Então, nós vamos ter que desenvolver novas formas de aprendizado, né? Como atrair talentos estrangeiros. Eu comentei agora há pouco a gente criar talvez uma agência de empregados, de visto de trabalho, né? De pessoas para fora, de pessoas de fora. Vou contratar alemães que vão trabalhar numa indústria lá no interior do Piauí, de energia solar, sei lá o que for. Então, tem muitas coisas que a gente pode desenvolver para atrair novos negócios, né? E aí, um saladão de tendências feito pela Deloitte, muito massa isso daqui. Ela colocou de 2010 a 2019, que foi mais pingando aí no cenário, o que pode ser desenvolvido, né? Tem muita tecnologia aqui interessante que a gente pode entender, aprender e como é que conecta. E aqui, para finalizar, eu fiz um canvas de carreira. Eu fiz nesse link aqui, tem um vídeo, 40 minutos de vídeo, onde eu ensino essas pessoas a desenvolver um canvas de carreira para você desenvolver sua visão, propósito, capacitação, e aqui ser mais ou menos um referencial do que a gente quer para a vida. A gente está vencendo um momento de tanta mudança que a gente se perde muito facilmente. Então, para a gente ter mais ou menos um mapa do que a gente quer, pode abrir a lente mesmo e pensar em várias coisas, vários mercados. Eu também penso assim, mas vale a pena a gente começar a desenvolver um planejamento estratégico. Dá uma acessada nesse link, talvez vai te dar uma desacortinada em termos do que eu posso fazer, como é que eu posso pensar minha carreira de forma diferente, novos mercados, e a gente tem um referencial. Vídeos sobre o futuro, coloquei alguma série de vídeos aqui do YouTube e eu criei um grupo no WhatsApp para quem quiser acompanhar aí alguns conteúdos relacionados ao futuro, trabalho das organizações. Entre nesse link aí, eu vou compartilhar essa apresentação nesse link e aí eu vou compartilhando algumas coisas, alguns insights para a gente ir discutindo. Gente, para finalizar, algumas meditações interessantes aí, né? Confiar no Papai do Céu, ter um pensamento positivo e a gente vai seguir em frente, né? Onde não existe conselhos, e esse webinar foi para dar alguns conselhos, fracassam-se os bons planos. Mas com a concepção, com a cooperação, né, de bons conselheiros, há o grande êxito. Então, a ideia é a gente compartilhar ideias, bons conselhos, e as coisas vão acontecer. E olha só, para quem é preguiçoso, a alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, né? Mas a alma dos diligentes se farta. Gente, muito obrigado pela paciência desse webinar, que durou aí 1h e 26 minutos. Eu vou estar aqui conectado no WhatsApp, naquilo que precisarem, e convido vocês a entrarem no grupo aí do WhatsApp. Vai ser um grupo bem focado, e eu espero que tenha, a partir desse slide, surgido aí, né, desse webinar, alguns insights. Tá bom? Forte abraço para vocês e vamos alucinar em 2020. Valeu, brigadão!